Imagine um mundo em que o Vaticano não ficaria em Roma. Em vez das basílicas milenares, o centro da Igreja Católica sendo transferido para a da América, e segundo alguns registros, até mesmo para o Brasil, um plano discutido nos bastidores durante guerras e colapsos políticos. Mas o que fez o Vaticano cogitar deixar a Europa? E por que o Brasil apareceu nesse cenário improvável? A primeira vez em que essa ideia apareceu foi durante a Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nazifascismo, a invasão da Polônia, o cerco à França e o avanço das tropas de Hitler fizeram o Vaticano temer um cenário impensável, a captura do Papa. Segundo o historiador britânico Owen Chadwick, no livro The Christian Church in the Cold War, havia fortes receios de que Roma fosse tomada pelos nazistas e que Pio XII fosse sequestrado ou deposto. Em documentos analisados por estudiosos como David Kertzer, havia até planos secretos para evacuar o Papa. Fontes do arquivo apostólico revelam que o plano mais concreto previa uma evacuação para Portugal, país neutro e historicamente próximo da Igreja. Mas existe um segundo conjunto de relatos, menos conhecido, mas citado por historiadores brasileiros como Cícero Moraes e Lira Neto, que aponta conversas informais sobre um destino alternativo para a Santa Sé, o Brasil, não como primeira opção, mas como o último refúgio seguro caso a Europa caísse totalmente sob o eixo. A lógica era simples: país de maioria católica, extenso território, longe da guerra e influência histórica de Portugal. No Brasil, a Igreja Católica tinha enorme influência social e política. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas reforçou laços com o clero, reintroduzindo o ensino religioso e aproximando o país da Santa Sé. Segundo registros citados por Kenneth Serbin em Padres, Celibato e Conflito Social, havia diplomatas brasileiros e bispos que acreditavam que, caso Roma caísse, o Brasil seria o porto mais seguro da cristandade no mundo ocidental. Nada disso virou plano formal. Mas os documentos mostram que a ideia existiu como possibilidade, discutida em caráter sensível e reservado. O Papa Pio XII, porém, resistiu até o fim. De acordo com correspondências analisadas por Kertzer em The Pope at War, o pontífice determinou que, se os nazistas tentassem capturá-lo, ele renunciaria imediatamente, para evitar ser usado como marionete política. Mas jamais deixaria Roma voluntariamente. Ainda assim, o Vaticano nunca negou que planos de evacuação existiram, mesmo que provisórios, e o Brasil permaneceu listado, não como destino desejado, mas como último abrigo possível num mundo em colapso. A história da vez em que o Vaticano quase deixou a Europa revela mais do que um plano de guerra. Revela o momento em que o mundo acreditou que até a própria Igreja poderia ser arrancada de suas raízes milenares, e deixa no ar uma pergunta inevitável: como seria o Brasil e o mundo se o centro do catolicismo tivesse cruzado o Atlântico? Curte curiosidades históricas e políticas? Curta, compartilhe e inscreva-se no Arquivos do Agora.